Opa, olá! Como vocês estão? Hoje vamos falar aqui sobre Persona e também, principalmente, sobre a animação deles. E elas existem. E a maioria é bem medíocre. E bem, isso é um pouco sobre jogos e como as adaptações dele em animações, dependendo, são medíocres. Quando são feitas exclusivamente e totalmente inspiradas no jogo. Então, vamos começar. Ai, Persona. Eu lembro da primeira vez que eu joguei Persona, foi o 3. E eu com certeza usei todos os guias possíveis para conseguir zerar essa coisa. E eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso, porque mesmo com guia eu não consegui achar um único Persona da Arcana da Estrela. E mesmo assim eu consegui fazer toda a rota da robozinha, inclusive rota legal, bastante reflexiva sobre o que é a humanidade e sobre o que é ser humano. E vamos começar com uma coisa boa, porque o filme de Persona 3 até que é legal. Principalmente porque ele só cobre uma parte até que pequena da história. Ele vai só até esse boss aqui. Eu passei um pouco de sufoco com esse boss, mas no geral, Persona 3 eu acabei grindando bastante. Então o único boss que realmente me deu trabalho mesmo, foi o último. Cara, aquele boss é muito chato. Mas voltando para a animação, eles fizeram um trabalho até que ok sobre a animação, nesse caso. Já que eles explicaram várias partes bem rapidinho, mas só que explicadas de uma forma que dê pra mesmo uma pessoa meio leiga entender. Principalmente porque quando eu assisti isso daí eu nem tinha jogado Persona 3, mas eu acabei entendendo mais ou menos o que estava acontecendo. Tem umas referências às rotas, eu não chamaria exatamente de rotas, eu falo rotas, mas é meio que você não acaba finalizando o jogo por terminar uma rota. É meio que só você saber mais sobre personagens e coisa e tal. Então eles até que apresentam essas rotas bem rapidinho, dão referências a elas, então é legal. É claro, por ser um filme, não dá pra colocar tudo. E algumas coisas ficaram de fora. E algumas coisas ficaram um pouco rochadas. Mas eu diria que eles fizeram um bom trabalho até com esse filme. Diferente de Persona 4 Golden, a animação, em comparação aos filmes do 3, é bem mais medíocre. Que meu querido, ô animaçãozinha rushada. E eu não disse isso no Persona 3, mas basicamente todos os Personas de 3 a 5 tem mais ou menos umas 20 a 40 horas no mínimo se você fizer rushando. Então, realmente é extremamente difícil colocar tudo o que eles querem colocar na animação. Mas no Persona 4 eles deram uma baita de uma rushada. Eles meio que apresentam as coisas sobre as rotas e coisa e tal, os personagens. Mas eles realmente não parecem que estão se aprofundando neles. Os laços de amizade que os personagens fazem não parecem realmente muito coesos. E as lutas também são bem sem graça. Cara, esse é um grande problema das animações que vêm de jogos. Muitas vezes eles não conseguem adaptar bem as gameplays para as animações. Isso acontece com, por exemplo, The World and the Two. Na animação as mecânicas são bem, mais ou menos. Tipo, não dá pra colocar muito bem as mecânicas de uma forma legal. E com Persona foi do mesmo jeito. As mecânicas ficaram bem sem graças na animação. E as coreografias de batalha são bem ruinzinhas. A história, eles meio que tentaram cobrir toda a história de Persona 4 rapidamente. E cara, 12 episódios para um jogo de 40 horas é muito pouco. E a história fica extremamente confusa para quem nunca viu. Isso, com a animação não sendo nada muito demais, torna essa animação bem medíocre ou até ruim. Uma observaçãozinha, eu não vi a animação do Persona 4 normal
Mas dizem que é melhor do que a do Golden, já que tem mais episódios e dá pra compreender um pouco mais da história. E eu acho que isso também inclui Persona 5 na animação, só que piorado. Porque Persona 5 é até maior do que o 4 e cara, é estranho. A animação é do mesmo jeito, não é tão legal assim, não tem os momentos de luta maneiro e os personagens também não parece que estão criando um laço tão legal um com o outro, eles não parecem exatamente amigos. E de novo, a animação faz com que a história fique extremamente confusa. Eu não sou um dos maiores entendedores de Persona, com certeza não sou. E eu realmente fiquei meio confuso da primeira vez que eu joguei os jogos com a história. E também das primeiras vezes que eu vi os jogos em algum canal por aí. Inclusive tem um canal aqui que faz resumos sobre Persona, Shin Megami Tensei, Nier Automata. Eu vou deixar aí na descrição para se você quiser ver. Ele faz um resumo até que bem legal e também fala sobre curiosidades dos jogos e das produções. Cara, eu acho isso até uma pena, que as animações são tão medianas para ruins. Normalmente quando é uma produção de um jogo para animação, não dão tanta liberdade para os produtores mudarem certas coisas na história para ficar mais condizente com essa mídia. E também não é muito investido nas animações, normalmente quando sai de jogo, infelizmente. E realmente é uma pena. Já que eu acho Persona um jogo muito estiloso, apesar de ele também ter seus problemas, que eu vou falar agora, isso é bem mais remetente ao jogo do que as animações, já que as animações meio que copiam os jogos. Então tem alguma coisa a ver, eu acho. Mas enfim, eu acho, por exemplo, o sistema de grinding extremamente cansativo. Isso pra mim tá em todos os jogos de RPG, cara. Praticamente todos. Porque depois de um certo tempo, principalmente em um jogo longo como Persona, principalmente se é a sua primeira vez jogando e você não sabe o que bate em que, o que é melhor com o que. Mas o problema é que se você não grinda, você vai sofrer, cara, pra conseguir derrotar algum chefe ou conseguir um Persona bom. Mas isso em partes é coisa de experiência. Por exemplo, eu era terrível em Pokémon na primeira vez que eu joguei. Eu nem sabia como capturar os Pokémons, porque tava tudo em inglês e eu não fazia ideia de como ler inglês na época. Mas jogatina após jogatina eu fui melhorando e eu fui sabendo com o que dá dano em o que, buffs bons. E em geral o Pokémon não é um jogo tão difícil. Persona eu acho que é um pouquinho mais difícil que Pokémon, mas também não é extremamente, absolutamente impensável em você conseguir zerar na primeira jogatina. Mas mesmo assim, às vezes você não tem tempo pra ficar grindando e só quer jogar o jogo. Mas mesmo assim é bem frustrante às vezes, porque no geral a maioria dos jogos da franquia Shin Megami Tensei tem umas boss battle bem difíceis. Cara, tem uns que são tão injustos, cara. Tem uns jogos que no normal você é extremamente injusto no jogo. Você, mesmo upando os níveis muito acima, contra quem você batalha os bosses têm umas mecânicas tão apelonas que você até fica meio desmotivado para conseguir zerar, porque por exemplo, no de Nintendo DS, o 2 dele, eu penei para conseguir zerar, cara. Eu penei muito. Foi muito irritante conseguir zerar aquilo. Um foi até mais de boa, mas no 2 eles exageraram em alguns bosses, cara, era muito ruim. Conseguir zerar aquilo, você tinha que tomar muito cuidado, escolher bem seus ataques e qual demônio você iria usar. Mas enfim, voltando para Persona, ainda tem alguns probleminhas. Por exemplo, em partes Persona é meio que
um visual novel, digamos assim, um date sim. Mas tem algumas coisas que são bem estranhas. Por exemplo, o seu personagem, que normalmente é menor de idade, meio que conseguir namorar com pessoas mais velhas. E é estranho, principalmente em Persona 5, que temos um caso de um professor que meio que tava, entre aspas, abusando dos seus alunos. Até onde a gente sabe, não foi sexualmente, mas pelo visto ele querer isso no fundo é bizarro. Mas só que depois você consegue pegar uma professora. Isso é muito estranho. Também em Persona 3 eu lembro que tem aquela garotinha e ela meio que se declara pro personagem principal. É meio estranho, mas eu acho que é um pouco menos estranho porque é uma criança. Ela tem inocência, ela não sabe exatamente o que ela tá falando e o que aquilo significa direito. Mas não deixa de ser estranho e bem bizarro. Mas o fato de a gente poder pegar pessoa mais velha, tipo adultos, é meio estranha, realmente. E isso aqui é só uma coisa minha, mas, pô, eu queria poder pegar homem também. Porque em Persona 3 a Persona 5, praticamente todas as mulheres que você conversa e cria um laço, você acaba namorando elas. Menos, eu acho que tinha umas velhas, mas não dá pra pegar homem. Ia ser interessante se desse pra você escolher entre você se tornar amigo de uma pessoa ou namorar ela. Isso é uma coisa idiota, sinceramente. Eu também não tenho tanto interesse em fazer dating sim nesses jogos, mas ia ser legal pelo menos poder escolher. Até porque Persona fala muito sobre pessoas excluídas, coisas do tipo. Ia ser legal ter esse tipo de coisa por Persona, você poder escolher o meio que sua sexualidade, entre aspas. Sinceramente não é uma coisa nem um pouco fundamental pro jogo, mas também ia ser da hora se você pudesse escolher, tipo, eu gostei da história dessa personagem, mas eu não tô afim de fazer um relacionamento com ninguém do jogo, um relacionamento romântico. Então a gente vai ser só amigo e coisa e tal. Ia ser maneiro você poder escolher esse tipo de coisa. Mas enfim, essa parte final foi mais sobre o jogo e o que eu acho também. Mas enfim, não é nada essencial. E eu também não quis me aprofundar muito na história do jogo para não ter spoilers. Mas você aí, acha que tem alguma animação de Persona que é melhor do que você esperava? Porque se eu não me engano, também tem umas animações que é, entre aspas, de Persona, que não estão linkadas a nenhum jogo. E eu não acabei falando delas aqui. Se você quiser, comente aí nos comentários. Eu espero que você tenha um bom dia e tchau, tchau.